Desde o ano passado a gente desenvolveu essa ideia desse projeto chamado Papo de Prancheta, que é uma oportunidade de estar com grandes nomes da arquitetura brasileira e poder ter de uma forma descontraída, né, professor? Bater um papo, ouvir, entender, né, discutir, trocar ideias mesmo. Essa é a proposta, essa é a ideia. E eu tenho a honra de apresentar para vocês o professor Ciro Pirondi, que é diretor-geral da Escola da Cidade de Arquitetura aqui em São Paulo, que é uma pessoa, eu tive a oportunidade de, estava comentando com ele agora há pouco, de ouvir ver alguns vídeos, né, algumas aulas, e realmente é uma pessoa, é uma personalidade, é uma pessoa diferenciada no segmento, tem projetos importantíssimos, né, Ricardo? A gente estava comentando aqui agora, inclusive um deles que nós comentamos é de uma reforma do Copan, né? Então, enfim, eu queria que vocês aproveitassem essa oportunidade, né, de estar com uma pessoa dessa, e Ciro, por favor, um prazer, Sandro, mais uma vez. Obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Isso que é um papo íntimo, né? Nessa Literalmente, né? É um papo bom. Não, é menor que as salas da Escola da Cidade, que já são pequenas. Assim. Bem, eu agradeço. A minha ideia é só conversar um pouco, algumas imagens para poder ilustrar um pouco. Nenhuma pretensão a não ser conversar, de verdade. Não acredito em nada que não seja assim. A escola é muito feita assim, a gente conversa, bate papo, conta histórias. Eu começo com algumas imagens, deixa eu ver se eu acerto, que eu sempre erro. É isso aqui, né? Bom, vou começar contando uma historinha. Não sei se está dando para ver, dá, né? Eu acho sempre que um bom professor é um bom contador de histórias também, né? Tem de ser. Então, a imagem é essa que eu gosto muito. Eu gosto muito de astronomia. Não tenho capacidade para ser astrônomo, fui ser arquiteto, mas o Woody Allen, o grande cineasta lá, sempre falava que nós sempre somos a segunda opção, né? Porque a primeira a gente não conseguiu. É uma ironia, mas que eu achei engraçado. E como eu gosto de astronomia, essa foto para mim representa muita coisa. É o seguinte, existia um grande astrônomo que ficou muito famoso, chamado Carl Sagan. Esse homem ficou famoso com uma série chamada O Cosmos, que foi a série mais famosa. Mas na verdade ele era um grande cientista. Ele dirigia na NASA as pesquisas de avanço, assim, as mais avançadas na NASA. E lá ele criou duas naves chamadas Voyagers. Essas naves foram para o espaço e elas se movimentavam de acordo com a rotação celeste dos próprios planetas. E dentro dela, elas levavam tudo aquilo que a Terra tinha feito de melhor. Digamos, a Nona Sinfonia do Beethoven, a localização da Terra no universo com relação ao sistema solar, a Via Láctea, essa coisa toda, a galáxia. E ele fez pela primeira vez, que é essa foto, ele fez, na última nave, ele não conseguiu segurar o entusiasmo dele, ele fez uma operação arriscada, ele fez a nave virar ao inverso a bilhões de quilômetros da Terra e fotografar a Terra pela primeira vez completamente fora do sistema solar. Essas cores que vocês veem o reflexo do Sol na espaçonave, quando fotografou. E como ele mesmo descreve num livro, posterior a isso, ele escreve uma carta linda no dia que ele faz essa foto, dizendo que aqui, esse lugar, é a nossa casa, é o que nós temos. Seguramente, segundo ele, existem outros mundos habitados no universo, até por proporção matemática, mas ele dizia, aqui é o único que nós conhecemos, e é esse que nós temos de cuidar, porque nós não temos outro por enquanto. E ele escreve um livro lindo, que hoje não tem mais, só que você encontrar no sebo, chamado Um Pálido Ponto Azul no Universo, que é a Terra. Então, o que eu falo sempre, quando eu começo essa conversa, eu pensei em conversar isso com vocês um pouco, para não ficar mostrando projetos, essas coisas que, vamos combinar, é chato, né? Eu fiz esse projeto assim, eu criei uma coisa muito bonita, né? E os arquitetos têm normalmente um ego maior que a sombra, fica uma coisa difícil. Então, aqui é um pálido ponto azul do universo, que é esse livro, que é o que nós temos para trabalhar. Vocês na indústria, nós na arquitetura, na prancheta, é o que nós temos, não temos outra coisa. Esse lugar maravilhoso, no entretanto, por vezes nós somos capazes de fazer isso, né? Isso é uma experiência que eu tive há 2 anos atrás,
Eu trabalho muito no meu escritório com áreas degradadas, áreas problemáticas, por exemplo, a restauração do Cupa é uma área degradada. Isso foi uma experiência que eu fiz com a Universidade de Veneza, na Síria, onde se destruiu tudo. Então, eu costumo começar a conversa dizendo, aquele lugar tão bonito que a gente tem, que é aquele pálido ponto azul, que é o único que a gente anda destruindo bastante. Não só por nós mesmos, mas também quando a gente destrói pela própria natureza. Então, eu acho que a preocupação central de todos nós, por isso que o tema que eu dei aqui é a arquitetura, a cidade e a natureza, eu acho que o tema central de todos nós é o que nós estamos fazendo com essa natureza, o que nós estamos fazendo com as nossas cidades, que é a questão anterior. Isso é uma foto real de uma praia aqui no litoral norte de São Paulo, onde uma equipe, eu faço parte de um prêmio chamado Trip Transformadores, que é uma revista. E nesse prêmio nós demos para essa ONG, que é um grupo que trabalha na restauração das praias até 25 metros dentro do mar, por baixo, até chegar nas praias, restaurando e recuperando as áreas que nós somos capazes de fazer coisas desse tipo. E aí eu pego 3 imagens ou 4 para falar de 3 ou 4 conceitos que eu acho fundamental para a gente poder entender, afinal, o que seria no nosso ofício de arquiteto, envolvendo tudo aquilo que a gente deve produzir. Essa é uma imagem linda dessas crianças na África e que eu cito sempre como exemplo, como emblema na minha cabeça pelo menos, de quando me pergunto qual é a diferença, eu que sou arquiteto do século XX e passagem para o século XXI, qual é a diferença da arquitetura desse século XX para essa do XXI? Eu costumo mostrar essas imagens. A diferença central para mim não é técnica só, é claro que tecnologicamente nós evoluímos muito, mas também não é só e principalmente formal, porque muitas vezes nós achamos que o arquiteto é um mágico que toda manhã acorda com uma forma nova na cabeça para pôr na prancheta. Isso é um equívoco total. A arquitetura não é um jogo infeliz ou infantil de formas. A arquitetura tem uma dimensão social e de uma responsabilidade imensa daquilo que sai da prancheta de um arquiteto, porque tem um custo. Esse custo não é só um custo fora do universo privado, é um custo geral, social, né? Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. E a forma principal que eu imagino da diferença do século XX para o XXI é que se no século XX a arquitetura era essencialmente autoral, extremamente privada e de autoria de um só, a diferença hoje é que a arquitetura é uma ação pública, social e coletiva multidisciplinar. Nenhum arquiteto mais no século XXI trabalha sozinho, isolado, como se fosse o deus grego Demiurgo, que é o deus da lenda grega, que toda manhã ele acordava e inventava um mundo novo. Ele era capaz de inventar uma cidade nova do zero, né? Cada vez mais o nosso trabalho é multidisciplinar, coletivo e com essa dimensão social por todos esses fatores que a gente viu das fotos anteriores. E essa imagem para mim representa muito isso. Essas crianças no final resulta numa forma, mas ele nunca é isolado e sozinho. Ou como essa outra imagem, todos nós temos os nossos heróis, né? Eu tenho uma heroína, uma delas para mim, tenho alguns heróis na minha vida. Um deles é uma moça que já faleceu, uma grande atriz, uma grande coreógrafa, chamada Pina Bausch. Pina Bausch era uma senhora alemã que fez uma escola, que eu tive a oportunidade de visitar, em que ela trabalha com pessoas de vários países. Aonde ela vai? Ela já veio no Brasil, esteve no Brasil 2 vezes, ela já faleceu. E também essa ideia do coletivo múltiplo, sempre com pessoas, dando algum resultado formal, mas um resultado principalmente civilizatório, ou seja, aprender a trabalhar coletivamente. Que eu acho que esse é o grande desafio do século XX. E essa imagem, ela ia para cada país que ela se instalava, apesar da escola ser lá na Alemanha. Em cada lugar ela se instalava e convidava bailarinos do local, artistas do local, para trabalhar junto com ela num tema que ela inventava. E é uma coisa maravilhosa.
Eu acho que essa imagem... Então esse é o primeiro conceito. Multidisciplinar, coletivo e social. Essa é a ação de todos nós. Se a gente quiser continuar tendo o pálido ponto azul, senão não vai ter mais. O segundo conceito que eu falo do trabalho do arquiteto, junto com esse conceito de natureza, é que a arquitetura é como se fosse um rio. A arquitetura não é um saber específico. A arquitetura é um saber que margeia outros saberes, como se fosse um rio que navega e em cada margem ele colhe conhecimentos. A morte da arquitetura seria a sua especialização. A especialização é só uma reserva de mercado para trabalhar, se alguém quiser e optar por isso. No nosso entender, isso seria a falência, a morte da arquitetura. A arquitetura é, por sua natureza, como essa margem que vai captando conhecimentos em vários lugares de acordo com o tema do projeto. Eu vou dar o exemplo que eu dei ontem numa coisa que eu precisei participar de um fórum para ser testemunha de uns arquitetos amigos meus que estão sofrendo um processo muito difícil. E eu dizia isso, a mesma coisa. O exemplo para mim, por exemplo, eu estou envolvido agora com uma comunidade de pescadores no sul do Espírito Santo, trabalho do escritório, não da escola, junto com essa comunidade de 386 famílias, onde eu estou há 4 anos trabalhando num projeto que é um centro de pesca, um terminal de pesca. Lá na praia de Itaipava, onde fica isso, é uma praia que é onde tem o melhor atum do Brasil. Os navios japoneses vêm roubar lá o atum. Essa comunidade produz barcos, eu fiquei encantado com isso, embaixo de uma castanheira. E aí nós projetamos esse centro e com essa comunidade eu trabalho há 4 anos lá. Eu não sei pôr uma minhoca num anzol. Eu nunca pesquei na minha vida. E estou fazendo um terminal de pesca. Ou seja, voltamos ao conceito anterior. É multidisciplinar e é um conhecimento que você vai margeando outros conhecimentos, como se fosse esse rio. Ou como se fosse essa imagem linda. Eu sempre pego imagens assim, natureza e produção nossa, que nós também somos a natureza, né? Essa ideia, eu sempre, uma vez numa entrevista, eu disse, o mico-leão sou eu quero me preservar, não é o outro só. E essa imagem maravilhosa de um grande artista chamado Cristo, que ele com a esposa dele, que eu sempre tenho que lembrar da esposa, porque as mulheres hoje em dia, se eu não lembro da esposa, eles ficam bravos comigo, que eu falo só dos homens, mas é a esposa dele que é a companheira total dele, que ajuda ele a montar tudo isso. Isso é uma intervenção, ele faz imensas intervenções sempre. Essas são cortinas efêmeras, sempre efêmeras, de pouco tempo de duração, mas que marcam uma paisagem. Por exemplo, ele embalou todas as ilhas das baías ali de Miami, daquela região, ele encapou tudo. Ou o parlamento alemão, ele envolveu todo ele com tecido assim, é uma coisa maravilhosa que esse homem faz. Ele faz tudo com recursos próprios, ele vende os desenhos, aí ele consegue construir as coisas. E é essa margem que é efêmera, que vai margeando, passou por 7 países esse lugar, essa coisa aqui, essa cortina, 7 países caminhou. E com essa altura imensa, enfim. A arquitetura para mim é um pouco isso, esse saber de fronteiras. É como se fosse um saber que vai fazendo fronteiras com outros saberes e vai construindo o seu saber. Por isso que ela é tão difícil de ser feita. A arquitetura contém todas as engenharias e não é o inverso. Porque ela sintetiza num desenho final aquilo tudo dos saberes das outras engenharias. Um teatro, por exemplo. Eu preciso de um engenheiro de acústica. Eu preciso de um cenógrafo. Essa ideia de que essa síntese, por isso que eu falo para os meus estudantes sempre, quem veio fazer arquitetura achando que era mais simples do que engenharia, saiu mal. Porque para fazer para valer, a gente vai trabalhar com todas as engenharias, o tempo todo. Então é esse saber de fronteiras dessa imagem bonita. Essa coisa da embalagem dele, das ilhas, que eu gosto sempre de mostrar. A outra imagem, outro conceito, e aí eu vou parar já para a gente poder conversar, que eu sei que eu tenho um tempo curto, é muito rápido. É esse aqui que eu gosto de mostrar também. Eu faço um desafio sempre. É aquela coisa que eu disse anteriormente, que o arquiteto é tido como um criador de formas. É verdade.
Né? O Oscar Niemeyer está aí para não nos deixar mentir. Mas eu desafio assim. E essa conversa, muitas vezes eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele, e muitas vezes eu dizia isso para eles. Um desafio. As formas na arquitetura são sempre as mesmas. O que mudam são os desenhos. A palavra desenho, eu gosto muito da origem das palavras. A palavra desenho vem do latim designare. Designare quer dizer ter um propósito, uma intenção, um desejo. Quem desenha tem um desejo, tem uma intenção, tem um propósito. Essa é a origem da palavra desenho. O propósito desta forma, desse desenho, era ser um túmulo, essa forma piramidal. E esse aqui, 3.000 anos quase depois, em 1955, Oscar Niemeyer projeta esse museu. Esse é um museu em Caracas. É a mesma forma, com outro desenho, com outro desejo, com outra intenção. Ou então, nós conseguimos transformar isso em transparente. A mesma forma, com outro desenho, outra intenção. A entrada de um museu. Não é? Então, outro conceito que eu gostaria de hoje conversar com vocês é tirar da cabeça da gente que o arquiteto é um mágico, um biruta, que ou ele fuma umzinho, ou ele toma um uísque e faz formas fantásticas. Besteira. É uma análise histórica. Quando o Pei, que é o grande arquiteto que fez isso, na década de 80, fez isso, ele tinha consciência exata do que ele estava fazendo. Que ele estava usando uma forma histórica para representar num lugar histórico uma nova entrada desse lugar histórico. Não é porque ele gostava do triângulo ou da pirâmide. Eu sei que são provocações, mas é bom. Olha como as formas na arquitetura e no mundo são sempre as mesmas. Olha que bonito isso, né? Do famoso filme. Então. Mesma coisa. Então essa coisa é a gente tem que buscar as razões pelo qual a forma existe daquela maneira e não de outra. E não porque a gente fica inventando todo dia. Um arquiteto sem memória não faz nada. A imaginação, na minha opinião, é a síntese das memórias. Se você não tem memória de nada, você não projeta nada. Não é aquele discurso infantil, nada se cria, tudo se copia. Isso é mentira. Nada não se cria do nada. Está provado hoje que até na biologia as memórias têm, as células têm memórias. Portanto, nós criamos das nossas memórias. Não existiria Picasso sem Cézanne. E nem nenhum escritor sem o outro. E nem o Einstein sem Heisenberg, sem lá mais quem, não sei mais quem, Max Planck e tantos outros. É uma construção solitária a invenção, mas ao mesmo tempo ela é solidária. A gente só é solidário ao outro que nos passou o bastão de algumas coisas. E que os gênios, é claro, Oscar, Le Corbusier, para falar da minha área, conseguem sintetizar. Mas não sai do nada. Não existe geração espontânea, nem na biologia. Tá aí, ó. Esse senhor, por exemplo, que é um artista americano, que finca essas estacas no deserto, Antônio Maria ele chama. Ele é de origem portuguesa, mas nasceu nos Estados Unidos. E ele fala uma coisa linda. Ele fala assim, essa foto, não sei se eu tenho outra. Não. Essa foto, ele fala, isto aqui já estava aí. É que a gente não via. Aí quando ele põe as estacas, ele capta isso que estava já no ar, que eram os raios desse lugar. Isso à noite fica lotado de imagens desse tipo e é uma coisa belíssima. Estava na natureza. Então, o grande desafio do arquiteto contemporâneo, no meu entender, é estabelecer uma harmonia entre o que ele produz e a natureza, para continuar tendo o pálido ponto azul. Não deixar que nossas cidades, ela é feita as nossas cidades, principalmente na América Latina, foram feitas de erros e acertos. Mais erros que acertos. Muito mais erros que acertos.
Basta ver o que nós fizemos com os nossos rios na cidade de São Paulo. Para falar só de uma coisa. Né? Alguns nós tampamos e os outros a gente jogou só porcaria. Quer dizer, é uma forma equivocada de usar o espaço, usar a cidade. Podíamos ter feito de outra forma. Poderíamos. E hoje nós temos tecnologia para fazer. Pega, por exemplo, já que nós estamos aqui dentro, o nosso querido diretor da área de acústica. A questão do ruído numa cidade, porque a arquitetura não é feita só de formas e nem de espaço. A arquitetura é feita de todos os sentidos humanos. Eu costumo dizer, você tem de ir num lugar, pôr a mão, sentir o cheiro, ouvir o som. Dentro da nossa escola, por exemplo, nós temos dentro da escola, desde a sua fundação, uma escola itinerante, onde os alunos viajam pelo Brasil e pela América, sem custo nenhum para eles, os 360 alunos, 2 vezes por ano, para ir num lugar. Uma coisa é eu mostrar uma imagem da igreja de São Francisco do Aleijadinho, outra coisa é ele ir lá, sentir o cheiro, ouvir o ruído, pôr a mão, ficar desenhando ali ao vivo, namorar a moça ou o moço na porta, que nunca mais ele vai esquecer. É uma apreensão dos sentidos. A arquitetura é isso. Portanto, a questão do som, eu pensei muito isso antes de vir aqui hoje. Eu que gosto muito de música, sou apaixonado por música, mas só sei tocar campainha, não toco nada. O resto eu não sei nem mexer. As minhas filhas estão estudando piano, ainda bem. Acho que para fazer o desejo do pai, né? Essa coisa do tocar, do sentir, de ouvir, é fundamental na arquitetura. As coisas estavam lá e a gente não sentia. Desenvolver, educar o nosso olhar, o nosso ouvido, para perceber as coisas, é uma aprendizagem de vida. Não tem nada a ver só com a arquitetura, tem a ver com tudo. Eu costumo dizer sempre que a arquitetura é uma questão de muito bom senso e sensibilidade. Ninguém vai na escola de arquitetura para ensinar a fazer viga e pilar. Isso não precisa ir na escola, compra uma almanaque da Abril, hoje em dia tem uns que já vem pronto. Casa de praia, casa de montanha, casa não sei o que, não precisa nem ir na escola. Então a questão é outra. E para mim são essas coisas aqui. Por isso que eu coloco essa frase que eu adoro muito, do grande escritor, prêmio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, uma civilização, antes de tudo, um urbanismo. Quero dizer, mais que uma visão do mundo e do homem, uma civilização é uma visão do homem no mundo e dos homens como mundo, uma ordem, uma arquitetura social. Isso é dito por um escritor, não é dito por um arquiteto. É importante ressaltar isso. Ou seja, nós temos de construir, pensando no nosso país então de hoje, sem nenhuma, por favor, discussão ideológica, nós temos de construir uma arquitetura social que nós não fomos capazes ainda de fazer. Não fomos capazes de fazer. Qual a arquitetura que a gente deve fazer para aquele lugar? Eu estou envolvido, por exemplo, em uma cidade chamada Boa Ventura, a 360 quilômetros de João Pessoa, fazendo para uma associação chamada Abrinq, que trabalha com crianças. Eu estou fazendo uma creche lá, uma cidade de 7 mil habitantes apenas, que quando eu cheguei o ano passado lá, faziam 6 anos que não chovia. Qual a arquitetura que eu devo fazer naquele lugar para aquela população? Essa é a pergunta. A arquitetura não é um brinco que serve em qualquer orelha. Mesmo o brinco, as mulheres acham que não serve bem nessa orelha, fica melhor nessa, não sei. Ou fica melhor para aquela moça do que para outra. Então a arquitetura não é um brinco que serve em qualquer lugar que vem pronta. Tem que ser pensada naquela situação, daquele lugar, qual é o melhor material, o melhor espaço, a melhor tecnologia para se fazer. É isso que ele quer dizer aí. Eu vou parar, né? Tenho que parar. Bom, e nós temos construído cidades assim, ao redor do mundo. São Paulo, bom, vocês estão vendo tudo aí. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento muito forte, quando eu olho isso, essa arquitetura tão intensa, né? Uma arquitetura quase que de espetáculo, né? E o principal drama é esse. O principal drama é esse, né? Esse é Paraisópolis. Eu fiz o plano diretor daqui, trabalhei 6 anos aí dentro. É impressionante essa contradição, né? Esse é o nosso drama. Nós vivemos isso em nossas cidades, em nossa arquitetura o tempo todo.
esse lugar aqui, eu fiz esse exercício, está a 35, 40 minutos a pé do maior centro empresarial da América Latina. Aqui vivem 85 mil pessoas em situações muito diversas. Então, essas contradições, nós temos de estar atentos se nós quisermos construir uma sociedade melhor para todos. É só isso. Senão nós vamos ficar vivendo em ilhas, cada vez isolados mais, e não entendendo que hoje a grande população está aqui. Está na periferia, não está no centro. Em todas as cidades. Hoje nós temos no mundo mais de 100 milhões de refugiados em movimento. No mundo. Nós vamos pensar. Temos um campo de trabalho imenso. Inclusive para produzir riqueza. Não é para produzir miséria. Ninguém quer isso. Quando o pessoal fala assim para mim, puxa, que legal, principalmente pessoas que vêm de fora. Uma vez teve um arquiteto convidado pela prefeitura, quando eu estava fazendo esse plano diretor, que veio e disse, da Suíça, famoso, que veio e disse que a favela era essencialmente um problema psicológico. Aí eu disse a ele, enquanto não for o seu filho que for comido por um rato à noite. Nós vamos ter cuidado com o que a gente expressa sobre as questões da nossa problemática social. Não adianta fechar o olho e dizer que isso não existe. Isso existe a 40 minutos a pé daqui. Essas preocupações que eu acho que a gente tem que ter também. E eu vou terminar com uma historinha. Eu comecei com uma história, vou terminar com uma história. Existiu um grande matemático e poeta chamado Paul Valéry, francês, passagem do século XIX para o XX. Ele tem um conto que eu adoro para explicar o que eu penso que exatamente seja arquitetura. Eu sempre acho que nas outras linguagens a gente consegue explicar melhor a nossa. Ele conta que existia uma cidade onde tinha um exímio construtor de embarcações, de navios. Esse senhor fazia navios como ninguém, barcos. Ele sabia exatamente como curvar a madeira, como passar o betume no solo para a água de subpressão não entrar. Ele sabia onde pôr o timão. Ele era reconhecido pela comunidade local como um mestre na construção de embarcações. Mas o Paul Valéry fala, qual que era o real objetivo desse senhor? Era fazer o barco? Não. Aquilo ele sabia fazer. O real objetivo dele era viajar. Era conhecer outros lugares. Era entender o que estava acontecendo com a vida dele. Através de sentir a brisa do mar, ver o céu e conhecer outros lugares. Eu acho que o objetivo de tudo que nós fazemos na vida, principalmente na área do nosso trabalho, do nosso ofício, seja qual for, não é ele em si, mas é o que ele pode produzir com relação ao bem-estar coletivo, a nos dar a oportunidade individual de conhecer outras coisas. Nós usamos isso como instrumento. Eu acho que o arquiteto faz isso. O arquiteto que entende o que é o seu ofício, primeiro ele diminui muito o seu ego. Segundo, ele consegue perceber que, uma vez, desculpa citar esses exemplos, mas é porque eu tive a sorte de conviver muito com essas pessoas. Uma vez a grande arquiteta italiana, brasileira, Alina Bobardi, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, ou a arquitetura serve para propiciar recintos que favoreçam o convívio humano, ou ela não serve para nada a não ser para o ego do arquiteto mostrar a janela bonita que ele fez. Então, eu acho que a ideia desse construtor de navios é essa. Ele não fazia um navio para dizer como eu sou bom, como eu faço bons navios. Ele fazia para propiciar a viagem. Eu acho que nós fazemos recintos para propiciar o encontro das pessoas. Todos, uma escola, um centro administrativo, um hospital, seja o que for, nós temos de favorecer o encontro das pessoas através do espaço que a gente cria. Esse é o conceito final que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado, a gente pode conversar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Impressionado, encantado. Eu tenho uma dica para você. Diga. Estou usando as suas paredes. Eu também adoro música. Ah, que bom. Só que além de tocar campainha, eu toco um instrumento de corda. Ah, que maravilha. Toco sino. Boa, eu vou usar essa também. Gostei. Eu estava cansado de falar esse negócio da campainha. Eu vou fazer assim. Vou falar então que eu toco 2 instrumentos, campainha e corda. Um de percussão e de... Agora eu tô curioso, você falou em desígnios, né? Designária, né? Tô louco para saber quais são os seus sonhos com respeito ao Copan. Porque a forma você já tem. Tá pronto. O Copan é o seguinte, a história toda é engraçada. Eu estava um dia no escritório, tocou o telefone e era o Dr. Oscar. Ele falava tudo assim, ele parecia como o pessoal do Rio de Janeiro. Ô Pironte! Assim, aquele jeito bem carioca, né? Você tem interesse em cuidar para mim do Copan? Eu falei, eu morei no Copan. E o escritório meu é ao lado do Copan, na Praça República, na Bento Freitas. A escola é ali também. Nós pegamos um prédio abandonado e transformamos na escola. Enfim, ele sabe da minha relação com esse centro, né? Eu falei, imagina, Oscar, faz o que você quiser. Imagina, os caras nem vai entender que você quer fazer interesse. Você fala, faz o que você quer. E foi assim. Aí, o meu sonho com o Copan é, nós já compramos agora algumas coisas. Nós primeiro começamos com toda a parte da infraestrutura, que estava horrível. E hoje o Copan é uma fonte de riqueza. O Copan hoje custa caro. Qualquer pessoa comprar uma kitnet no Copan custa em torno de 450 mil reais. Porque tem muita gente comprando e ganhando muito dinheiro no Copan com esse sistema que aluga por... O sonho então nosso Copan é, primeiro, tem algumas coisas que o Oscar queria muito que não vai dar mais para voltar atrás. Porque o Copan, quando ele estava fazendo, o Juscelino puxa ele para fazer Brasília, ele larga o Copan. A família que estava investindo no Copan, que era a família Frias, dona da Folha de São Paulo, faliu praticamente, saiu fora, o Bradesco assumiu. E, por exemplo, todo mundo, não sei, naquela foto dá para ver, todo mundo sabe dos brises famosos do Copan, tem 2 lugares que não tem brise, né? Todo mundo se pergunta, por que não tem brise lá? Ele queria judiar de quem comprasse o apartamento ali, o sol ia entrar direto ali, como entra hoje, né? Não, ali eram 2 jardins, 2 andares de jardins, que por uma necessidade de investimento ou por ganância, na minha opinião mais por ganância que outra coisa, se colocou também ali dentro apartamentos. Muito área de venda. E então isso não dá para voltar mais atrás, porque as pessoas que compraram têm o direito a adquirir. O térreo era um pouco mais livre do que tão fechado como é hoje. Aquele andar intermediário onde hoje está a sede daquela empresa de brinquedos, que tem umas lojas muito famosas, Rehap. Rehap é também ali também era um jardim, lugar para fazer exercícios de musculação e tal, já naquela época. E tinha uma creche. Porque, na verdade, a ideia do Copan recupera uma ideia das unidades de habitação que foram feitas pós-guerra, principalmente na França, em Marseille, por um grande arquiteto chamado Le Corbusier, o maior do século XX. Os caras recuperam essa imagem, essas coisas, e ali era quase um município fechado. Tanto que o senhor Afonso Celso, que é o prefeito, ele não é chamado de síndico, ele é chamado de prefeito do Copan. Ele era uma cidade. No Copan moram 5.350 pessoas. Tem 1.500 apartamentos. Na galeria do Copan, todos os dias, em média, passam 9.000 pessoas. Por isso que tudo que se faz lá dá certo. Dona Onça, o famoso restaurante e tal, e assim vai. Então, o meu sonho do Copan foi o seguinte. Primeiro, arrumar a infraestrutura, isso nós já conseguimos quase que 100%. O segundo é agora a parte do revestimento todo externo. O terceiro é, nós fizemos um projeto, isso com a aprovação do Oscar. Eu morri de medo, confesso para vocês, o dia que eu fui levar lá para ele aprovar. Tem um anexo, um pequeno terreno entre a ruazinha pequena aqui que sai na Avenida Consolação, tem um bico assim. Ali nós propusemos uma torre de elevadores, porque o teto do Copan, o 28º andar, 30º, é um grande mirante, que tem uma marquise.
e a gente quer transformá-la em uma área pública útil, com bar, a sede da Fundação Oscar Niemeyer, um pequeno museu e uso público. E para não usar os mesmos elevadores internos, nós chegamos à conclusão que seria um erro. A mãe está subindo com os filhos ou uma compra, tem gente que foi beber lá em cima e desce um pouco mais alta e coisa assim, não ia ficar bom. Então nós nesse terreno ao lado nós fizemos uma torre que o Oscar aprovou, que a gente espera um dia conseguir construir. É uma torre que tem uma passarela que liga lá em cima, no último andar do Copan Sul, para usar publicamente. Então esse é o meu sonho com o Copan. Acho que fica bonito. Tem lá a maquete e tudo. Tem alguns investidores ultimamente que estão... O Itaú esteve interessado, porque essa torre ela seria uma espécie de um grande sinal na cidade. Estamos ainda estudando. É toda estrutura metálica, a gente queria fazer uma contraposição ao concreto do Copan. Tem mais uma para aqui do Copan. Vamos. Nessa minha ânsia pelo conhecimento, eu rodei muito dos congressos internacionais de acústica, né? Eu estou em Hong Kong, ávido para aprender alguma coisa, parece um paper, o cara dando a melhor solução para o barulho de helicóptero. Olha. Sabe qual é? Não. Eu gosto do Copan. É o Copan? Por causa do brise dele. Ah, o brise, o som fraciona o som. Ah, que eu vi bacana. lá no Brasil para escutar. Olha, e eu estou escutando agora, depois de 20 anos Tem um trabalhando. paper, posso te Eu adoraria, eu adoraria. Se não me engano, são noruegueses. Olha só. E a solução para ele faz o brise desse jeito, bota a janela lá atrás. Lá atrás, 1,20 m atrás. Né? Ele fraciona. Bacana. Olha que... A gente sempre aprende, né? Eu adoro lembrar Eu tive a sorte de conhecer muito, durante 10 anos, o professor Lúcio Costa, o homem que fez Brasília. Ele já estava velhinho. E ele um dia me falou, entre outras coisas, ele tinha uma mão muito grande, ele parecia um escultor. Um escultor. Nós levamos ele aquela vez no jantar, você lembra? E aí, ele fez assim, ele me chamava de meu velho, imagina, ele estava com 93. E eu ainda tinha cabelo naquela época. Ele fez assim para mim, olha, meu velho, não há nenhum motivo para a gente ter tanta vaidade e tanto orgulho. Porque na nossa situação na vida, isso vindo do Lúcio Costa, que eu considero o arquiteto mais importante do século XX do Brasil. Não existiria Oscar Niemeyer, nem eu, nem ninguém sem ele. Ele faz a passagem do século XIX para o XX da arquitetura que hoje nós gostamos. E ele dizia assim, olha aqui, meu velho, na vida, ele tinha uma mão bem grande, na vida nós estamos sempre numa posição assim, você olha de um lado, você vê quem sabe mais, e olha do outro, quem sabe menos. A gente está sempre aprendendo, não há motivo nenhum para tanto orgulho. Você vê, eu aprendi duas hoje aqui já, a do Copan e a do instrumento de corda. É bacana. Eu queria fazer uma pergunta para você. Olhando para... Eu não queria tentar ser muito acadêmico, mas não tem como eu não cair nisso. Não, desculpa se eu mas, sou de mas é que é uma curiosidade que eu tenho em relação ao que eu comentei com o senhor lá atrás. Né? As escolas hoje, a formação dos arquitetos de hoje, essas formações buscam esse conceito que o senhor está colocando. Hoje, o senhor, eu vou ser repetitivo, mas o senhor colocou que existe muita escola que segue by the book, né, na cartilha, e que veta a espontaneidade do professor, do arquiteto, do mestre. Né? Como é que o senhor vê isso hoje na formação dos arquitetos de hoje? Bom, o problema educacional do Brasil é muito mais amplo, né? Ele é profundo. Na minha opinião, já escrevi um texto há uns 2 anos atrás, que acabou rodando muito por aí, em que eu chamo de a crise silenciosa da educação. Nós vivemos uma crise silenciosa. Nós achamos que a maior crise do mundo é econômica. Na minha opinião, a maior crise do mundo é educacional, não é econômica. A crise educacional resolvida se resolve a econômica, resolve a de saúde, resolve todas. Para mim, que venho de uma formação um pouco, digamos, mais à esquerda que à direita, para usar uma expressão que está fora de moda, antes a gente acreditava em outro tipo de revolução. Hoje eu acredito na revolução através do pensamento, da educação. Então, a crise da educação no país e no mundo, não é só no país, é no mundo.
mas no país está muito aguçada, né? Ela passa por uma revisão de paradigmas mesmo. A pergunta é que país que nós queremos construir e, consequentemente, que educação que nós vamos ter. Senão, nós não vamos superar. Não adianta falar. Não é mais uma questão... Eu costumo dizer, por exemplo, no Brasil, na minha opinião, quem acredita em partido político é que nem acreditar em Papai Noel. É a mesma coisa. Quer dizer, então, aonde está o foco da questão? Nós precisamos da política, é claro, tudo na vida é política, né? Já diziam os gregos, a gente age sobre a ação política. Eu costumo dizer que a arquitetura é essencialmente uma ação política. Agora, as escolas de arquitetura no Brasil estão num processo muito difícil. Eu vou falar da arquitetura, mas eu sei que isso rebate em outras áreas, em todas quase, né? Eu vou dar 3 ou 4 números para a gente começar a pensar só a partir da quantitativa. A Alemanha tem 20 escolas de arquitetura, o Canadá 12, os Estados Unidos 120. Nós vamos chegar em 2020 no Brasil com 550 escolas de arquitetura. Ou eles todos estão errados e nós estamos certos, ou alguma coisa está. A minha pergunta não é só o quantitativo, entendeu? Onde tem tanto professor? Quem são esses professores? Porque a essência de uma escola sempre será o binômio professor-aluno. Não adianta ter uma sede, salas fantásticas e praças de alimentação. Tudo bem que tenha isso, não sou contra. Mas não adianta ter tudo isso e ter um professor medíocre. Ué, é claro, porque a hora que o professor... Nós fechamos aqui essa salinha. Se eu viesse aqui e falasse um monte de besteira, só besteira, algumas eu falei, mas não tantas, para o cara não errar tanto. Não é? E, no entretanto, a hora que o professor fecha a porta, ele é o dono do babado. E pega 60, 80 jovens que estão sedentos para ouvir e acreditar naquilo. Então, o nosso problema na arquitetura hoje é que, por exemplo, nós temos um grupo francês que já comprou 26 escolas de arquitetura. Tem um norte-americano que está comprando praticamente todas. Então, você pensa, o problema é eles comprarem? Não, o problema é o que eles trazem junto. Não é? E abafam coisas que são fundamentais para uma... Vou me ater só à escola de arquitetura, onde o princípio básico são esses aqui, no nosso entender. A criatividade, a responsabilidade social, a técnica... os sentidos das coisas, para você poder perceber as coisas, entender tudo isso que a gente tentou aqui em 10 minutos expor assim. E não está acontecendo, infelizmente não está acontecendo. Então, nós estamos colocando no mercado todo ano 3 mil arquitetos absolutamente despreparados. Absolutamente despreparados. Eu tenho escritório há 35 anos, eu recebo eles lá, eu sei como eles vêm. E a arquitetura no Brasil, por um bom tempo, hoje já está perdendo um pouco, virou uma moda, e uma moda elegante, é chique ser arquiteto. Cara, meu filho é arquiteto, é bacana. Né? Então, eu acho que isso tende nós acreditamos que isso vai se esgotar e vai voltar a um equilíbrio. O arquiteto já foi no Brasil uma pessoa que fazia parte da cultura e ajudava a fazer o projeto nacional. Não vou lembrar dos casos típicos de Brasília e tudo mais, mas falo do geral. Um arquiteto como Vila Nova Artigas era reconhecido como uma pessoa que era capaz de sentar em qualquer mesa, conversar, discutir e falar os seus motivos. E temas diversos, e na área dele, no ofício dele, ele era um técnico, sabia fazer. E hoje nós estamos vivendo é que a maioria não sabe fazer. E hoje, com os meios de comunicação tão avançados como nós estamos, é fácil fazer assim, ver as imagens, colar uma coisa na outra e pegar uma coisa dali por aqui e montar um projeto. Está tudo mais ou menos pronto. Então, e não ajudar as empresas, as associações, a desenvolverem novas técnicas, a pensar em novas coisas. Não é? E a arquitetura sempre impulsionou a técnica e trabalhou junto com ela. Eu acho que esse é o problema central nas nossas escolas hoje,
de arquitetura. E eu falo isso que não é um problema só aqui, mas infelizmente no Brasil isso se agravou muito. Eu, por ossos do ofício, eu viajo muito em todas as escolas praticamente do mundo e eu posso garantir para você que a formação do arquiteto chileno e argentino é muito melhor que a do brasileiro. Para dar um exemplo só. O do colombiano. A Colômbia tem uma das melhores escolas de arquitetura e o Uruguai. Na minha opinião, uma das melhores escolas de arquitetura é a Escola da República do Uruguai. Então você pensa, por que nós não seguimos esses exemplos? Nós tínhamos a melhor escola, considerada a melhor escola de arquitetura da América, que era a FAUSP, que hoje não é mais, de longe não é mais. É uma ótima escola, mas não é mais aquilo que era. Então, nós vamos ter de rediscutir isso em tudo, né? Acho na advocacia, na medicina, em todas as áreas, né? Agora, na arquitetura, a questão ganha uma proporção abissal, assim. Fala, querida. Quando eu começar a falar, vocês vão perceber que eu tenho sotaque mais de curitibana, né? Eu não tenho como não deixar de contribuir. Todo arquiteto que visita Curitiba se apaixona por Curitiba e assim, eu cresci lá, né? E a gente sabe que o motivo de Curitiba ser o que é, porque realmente ela misturou política e arquitetura. Então acho que você podia escorrer um pouquinho, você sabe disso muito mais do que eu, que é o IPUC, que é os nossos arquitetos que nós tivemos lá como prefeitos e que trabalharam isso. E eu acho assim, eu não moro mais lá já há 8 anos, mas continuo viajando e sempre que posso faço eventos lá, uma cidade que especial. Hoje, conhecendo o leste europeu, eu vejo muita coisa das canaletas de ônibus que foram, tudo pra... como você colocou ali da pirâmide, mas não foram claro, copiadas, mas são inspiradas em Praga ou em outras cidades. Mas assim, eu acredito que voltar a isso seria muito interessante. Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre Não, eu acho... Muito obrigado, porque a tua fala me ajuda muito, assim. Bom, primeiro que Curitiba é um exemplo para o mundo. Hoje nós temos a melhor cidade da América Latina, considerada pela Unesco, é Medellín, a que mais evoluiu num prazo de 20 anos. Ganhou o prêmio da Unesco. E o Alejandro Echeverria, que é o responsável lá, o arquiteto, ele fala, tudo eu aprendi com o Jaime Lerner em Curitiba. É amplificado e adaptado à cidade de Medellín. Ele fala isso claramente. Eu acho que arquitetura e política, quando foi bem feito e bem usado, caminharam de uma maneira brilhante no mundo, não só aqui. Né? Então, eu acho que esse é outro ensinamento que as escolas têm de falar, de fazer. Né? Não nos afastar. É que a gente está com tanta ojeriza tudo o que significa política no Brasil, principalmente, não é? Que a gente fala de política, a gente fala, não quero nem contato com ninguém. Mas não é verdade. Mas no Rio eu acho que tem um exemplo que é o contrário, né? Teve lá um arquiteto também, não foi lá. Pois é, eu falo, quando a boa arquitetura se junta com a política numa... O prestígio do líder. Mas assim, Curitiba foi a valorização, né? Então assim, o meu marido ele trabalhou eles têm municipal e tem estadual. O governo do estado ele tem um centro que só tem engenheiros e arquitetos para fazer projetos. Não, o IPUC é de Curitiba, mas eles têm o Paraná Cidade, que é para o estado. Então o cara tem uma cidadezinha de 15 mil habitantes e precisa fazer aquela creche. Eles têm excelentes profissionais arquitetos e engenheiros para fazer esse projeto para o prefeito que conseguiu o dinheiro do deputado. Sabe, isso, eu te digo assim, eu trabalho o Brasil inteiro, eu viajo de Porto Velho, o Edson conhece aqui, a gente se encontra pelo mundo, mas assim, o que eles fazem lá com o profissional, então eles ganham muito bem, porque não adianta você dizer que eu vou pagar o piso para um arquiteto para ele pensar desse jeito, para ele conhecer, não tem isso. Então o governo paga muito bem, e isso está na mão do prefeito da cidadezinha pequena. Ele vai a Curitiba e diz assim, eu tenho esse terreno, eu tenho esse dinheiro. E o arquiteto do Paraná Cidade, como do IPUC, que do IPUC é Curitiba e é outro. Eu trabalhei, eu fui funcionária pública da prefeitura como concursada, e quando vim para cá eu me exonerei, então eu trabalhei muito próximo do IPUC também. Mas o Paraná Cidade, ele tem isso, é uma coisa assim que não é cara, são só profissionais de qualidade. Aliás, eu acho que essas são as E daí você usa o dinheiro direito.
É as boas ideias que vão mudar o país. Sabe, você usa o dinheiro direito e custa. Sim. Eu só queria reforçar essa coisa. A arquitetura e política, quando bem usada, fazem coisas maravilhosas no mundo. Curitiba é um exemplo histórico nosso, que muita alegria que é nosso, né? Todo mundo cita ele sempre. Onde eu vou no mundo, citam Curitiba. Fala, querida. Queria saber se a crise financeira interfere na criação na arquitetura. Na criação, eu não sei, por vezes até ajuda. Quando a gente fica muito aflito, a gente cria melhor, a gente encontra saídas. É verdade. Está provado que as crises... Porque a criação é um momento de crise também, né? Eu não sei, eu falei que eu gosto das palavras. Sabe como é que escreve a palavra crise em chinês? Hai Shi, o ideograma. Um caractere Hai quer dizer perigo, Shi quer dizer oportunidade. O momento de crise é um momento que é de perigo, mas também é de oportunidade. Então, na criação, se você entra num momento de crise, como a gente está vivendo, te força a encontrar saídas. Não é que no momento bom você não cria, você cria também, mas... Então eu acho assim, não é... A questão da economia gera um mal-estar para a gente no nosso cotidiano. Pagar as contas, fazer a vida fluir, a escola do filho, o plano de saúde, as coisas da vida. Agora, para a criatividade, eu acho que ela pode ser até um fator de incentivo, digamos, em alguns momentos, entendeu? Porque você tem que encontrar saídas. Por exemplo, essa creche lá nessa cidade de Boa Ventura. Eu estou trabalhando com molaria local, fazendo uns tijolos imensos, térmico. Eu fui buscar essa saída lá. Então gera isso. Talvez se eu tivesse numa coisa mais opulenta, mais tranquila, eu faria tudo em concreto, pré-fabricado, lindo, vindo da fábrica prontinho, entendeu? Então eu não relacionaria nunca a crise econômica com a criatividade. Em nenhuma área, no meu entender. Porque a criação, o momento solitário do arquiteto ou de algum criador, em qualquer área, nada vai superar o desafio de uma página em branco. Nada. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Tem uma hora que você senta, tem uma luz, uma página em branco, uma lapiseira, ou hoje em dia um computador, é que eu desenho tudo na lapiseira ainda. A lapiseira, o computador, uma tela em branco e um tema. Essa é a grande questão. Eu costumo dizer que, voltando à música, já que agora eu toco 2 instrumentos, não só. O problema é você refletir sobre o tema. O que aquele tema quer te dizer naquele local. O tema creche em Boa Ventura me faz uma reflexão diferente de creches que eu já fiz aqui em São Paulo, entendeu? O tema me reflete outras coisas. Então, a questão é você decifrar o enigma do tema. E eu cito o exemplo da música sempre assim. Para o Vivaldi, o grande músico italiano, fazer as 4 estações, todo mundo conhece, não foi difícil. Difícil foi refletir sobre o tema 4 estações. Ele tinha mais 50 músicas na cabeça dele, do jeito que ele era genial. Mas quando ele encontrou o tema e soube o que aquele tema queria dizer para ele, verão, inverno, aí ele fez aquela coisa maravilhosa. Eu acho que a mesma coisa é quando a gente se debruça na folha em branco e tem o tema. O problema é você deixar a tua mente funcionar com o tema. O que aquele tema quer te dizer naquele tempo, naquele lugar. Esse é um desafio sofrido, solitário. Quando eu estou fazendo projeto, minha esposa fala assim, você está fazendo projeto, né? Eu falo, estou. Porque ela fala, eu não estou escutando, não sei o que ela está dizendo. Eu tenho 5 filhos. A pequenininha vem para mim, puxa, papai, não sei o que, pode fazer. Aí eu deixo ela fazer coisas absurdas. Que a mãe quer me matar. Entendeu? Então, o tema é tudo. É de refletir sobre ele. E nada vai superar, nem nenhum dinheiro do mundo
Tem um grande poeta que eu gosto chamado Derek Walcott. Ele viveu numa pequena ilha chamada Santa Lúcia, no Caribe. Santa Lúcia, no Caribe, 25 mil habitantes. Esse homem praticamente nunca saiu de lá. Em 1996, ele lançou um livro chamado Homeros, que eu aconselho a todos. É um livro de poesia sobre a vida de 2 pescadores durante um único dia. Um livro assim, todo escrito em forma, do mesmo jeito que o Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Exatamente igual. Com a mesma forma de pôr os versos. E quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele era um negro maravilhoso, um homem, morreu faz 3 anos. Ele recebe o prêmio lá na coroa, imagina, coisa maravilhosa. Ele recebe aquele cheque poupudo, não sei quantos mil euros. E ele olha o cheque e fala assim, tudo bem, eu agradeço muito, mas nada vai poder vencer a minha angústia com a página em branco. Nem esse cheque. Quando a gente consegue aliar os dois, fica bom pra caramba. Muito obrigado, viu? Desculpa, viu?